Olá, queridos, a paz de Cristo esteja sobre sua vida e sobre o seu lar. Nós estamos fazendo uma série de vídeos sobre antíteses bíblicas. Se você quiser assistir os 2 vídeos introdutórios falando sobre figuras de linguagem humana, sobre figura de pensamento, sobre antítese, é só você buscar aí no nosso canal e você vai estar assistindo. E hoje nós vamos falar sobre a primeira antítese bíblica que nós vamos tratar. É sobre a antítese forte e fraco. O texto inicial que eu separei se encontra em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 10. Diz assim: Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por quando sou fraco, é que sou forte. Nessa carta, Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele vai tratar sobre a questão de ser fraco, e na fraqueza nós somos fortes. E por meio dessa figura de linguagem, dessa antítese, nós podemos tirar alguns ensinamentos da palavra de Deus para nós. O primeiro é que quando somos fracos na velha criatura, somos fortes no novo homem em Cristo. Outro ponto interessante é que precisamos ter ciência de nossa fraqueza enquanto homem natural para que o poder de Cristo se manifeste em nós. Terceiro ponto importante que vemos nesse trecho é que quanto mais entendemos a nossa dependência de Deus, ou seja, entendemos que somos fracos, logo dependemos dele, nós dele recebemos, ou seja, ele nos fortifica. Outro ponto importante é que quanto mais somos aborrecidos pelas provações, quanto mais nos sentimos a necessidade, e precisamos da assistência divina, nós temos a dependência de Deus, mais sentimos a eficácia da graça de Deus. Ou seja, quanto mais nós entendemos eu sou fraco e dependo de Deus, mais somos fortes, porque quando entendemos isso, o Senhor, ele se manifesta em nós a sua graça. Outro ponto importante é que, assim como há em Deuteronômio 33, 25 a promessa, como os teus dias, assim será a tua força. Ou seja, nos momentos onde nossa capacidade física, intelectual, financeira, política, profissional, etc., em todos os âmbitos, em situações em que nossas capacidades humanas pouco ou nada podem fazer diante de nossa incapacidade, fraqueza e vulnerabilidade, nesse momento só podemos depender da ação divina. Nessas circunstâncias, reconhecemos que não podemos, não temos e não somos. Dessa forma, Deus vai se manifestar em nós como aquele que pode, aquele que tem. Segundo Êxodo 3,15, ele vai se manifestar como o eu sou. E aí, quando nós tiramos o nosso eu do centro e colocamos Deus, entendemos que somos fracos, Deus, ele vai se manifestar em nós como ele que é forte. Então, a humanidade, todas as vezes que o homem ele tenta fugir, colocando o antropocentrismo, colocando a ciência, colocando a sabedoria, colocando a sofisticação humana, todo o poderio humano, ele acaba se decepcionando. Deus permite que aconteça algo, isso em âmbito da sociedade como um todo, ao longo da história, como no âmbito pessoal da sua vida, da minha vida, ele vai de alguma forma nos fazer entender por amor a nós, e nós precisamos dele. E isso é lindo para nós entendermos. O cristão menino, ele se gaba dos seus talentos, dos seus bons feitos, ele se gaba dos seus bens materiais, da sua capacidade oratória, e ele ora e pessoas são curadas, etc. Mas Paulo, escrevendo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 30, diz assim: se devo me orgulhar, que seja nas coisas que mostram a minha fraqueza. Então, quando você coloca a sua falibilidade, coloca a sua condição humana pecaminosa diante de Deus, e até mesmo diante dos homens,
né? As pessoas vão ver em você alguém como elas e vão entender por que alguém como eu, tão pecador, tão falho, tão fraco, é capaz de pregar, é capaz de ter uma vida íntegra, é capaz de alcançar bênçãos da parte de Deus, é capaz de orar e muitas das vezes pessoas serem curadas. Por que Deus ouve alguém tão fraco quanto eu? Eles vão entender que a nossa força não está em nós mesmos. E eles vão começar até mesmo a pensar duas vezes em julgar alguém. Eu vou entender, é um ser como eles. Entender que nós precisamos de Deus. E é por isso que nós abnegamos do mundo. É por isso que nós nos aproximamos de Deus. Que nós o tempo todo oramos, jejuamos, lemos a palavra. Porque a nossa natureza, a nossa carne, a fraqueza que temos em nós não esquecemos dela. Nós vigiamos o tempo todo e fortalecemos o nosso espírito e declaramos a Deus que dependemos dele. A Bíblia diz que Paulo, capítulo 9, ele disse assim, versículo 9, Paulo relata: então ele me disse, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa da fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei na fraqueza, para que em mim repouse o poder de Cristo. Então nós vemos aí mais uma vez a figura presente, ou seja, a dicotomia força, no caso aí poder e fraqueza. Quando Paulo ele coloca diante de Deus a sua fraqueza, né? Sabemos esse trecho quando Paulo ora para que Deus tire o espinho da sua carne, aquele espinho, e Deus colocou em Paulo, foi para que Paulo entendesse a sua fraqueza, e Deus não tirou. Existem coisas e situações na nossa vida que Deus manda para entendamos e possamos declarar diante de Deus a nossa fraqueza e a nossa total dependência. E às vezes Deus não tira aquela coisa, nós falamos, Senhor, por quê? Porque aquilo ali vai sempre nos lembrar da nossa dependência, da nossa humanidade, da nossa fraqueza. E por que Deus faz isso? Porque quando somos fracos, Deus nos faz forte. E Deus nos quer forte, não em nós mesmos. Porque quando olhamos para nós, nos achamos muita coisa, nós somos fracos. Quando nós olhamos para nós e achamos que podemos por nós mesmos, é o primeiro passo para cairmos, é o primeiro passo para voltarmos e darmos vazão ao velho homem. Então Paulo, ele refletiu sobre o sofrimento em sua vida e percebeu que a sua própria força era inútil para fortalecer e confortar. Quantas pessoas pensam que pode salvar-se a si mesmo por obras, né? Quantas pessoas acham que o fato de orarem muito, de lerem a palavra, e é porque eles são pessoas abnegadas. Não, quando nós nos voltamos para Deus e a ação do Espírito Santo em nós nos santifica, nós não podemos nos auto-santificar, e é a obra do Espírito Santo. Então João Calvino, ele explica que a força de Deus ela é aperfeiçoada somente onde brilha de modo tão claro que ganha o louvor que é devido, ou seja, no momento em que nós focamos e direcionamos a glória para quem é devido, não para nós. Nossa, como eu prego, nossa, como eu canto, como eu toco, como eu ministro. Quando nós tiramos isso, nós começamos a enfraquecer. Mas quando nós focamos e damos a glória a quem deve, porque tudo é dele, por ele, para ele, nós nos fortalecemos. Dessa forma, quando entendemos nossa condição humana como fraco, nós nos tornamos fortes, nos sentimos fortes espiritualmente. O forte espiritualmente, ele pode falar ao fraco espiritualmente, né? E cede às fraquezas da carne. Ele vai dizer, como Joel 3,10 diz: diga ao fraco, eu sou forte. Mas esse eu sou forte tem por trás todo o entendimento de que essa força não provém de mim, não é da minha natureza humana, mas essa força vem de Deus. Uma vez que eu sou forte, porque eu entendo e sou fraco. O fraco, ele é fraco, ele se acha forte, ele se acha muito rico, ele se acha invencível, ele se acha independente de um Deus. Então, e Deus nos abençoe, e nós venhamos entender. E precisamos sim reconhecer e nos orgulhar de nossas fraquezas. E quando isso não acontece,
Deus, ele vai mandar um espinho na carne, ele vai mandar uma situação, ele vai mandar alguma coisa, para que todo o tempo nós entendamos, olha, você é fraco. Quando nós entendemos que somos fracos, é o primeiro passo para nós evitarmos a queda. Paulo diz, porque eu esbofeteio a mim mesmo, para empregando aos outros, eu não venha cair. Então nós venhamos entender que somos fracos, dependentes de Deus, e isso nos faz fortes em Deus, porque é dele a nossa força, é Ele e nos dá graça para caminharmos na sua presença. Se não fosse isso, nada seria. Se você está me ouvindo, e diz, olha, eu não consigo caminhar, tanto tempo eu tento caminhar e não consigo, eu queria entender como é que pode, as pessoas vão para igrejas, elas largam tudo. É porque até hoje talvez você tenha tentado por suas forças, você tem tentado, não, eu vou conseguir. É importante nós termos força de vontade, é importante o homem, ele renunciar e ele entender a obra de Deus para nós, mas nós precisamos entender que é o Espírito Santo que atua em nós. Então, deixa o Espírito Santo. Fala, Senhor, eu não posso, eu não consigo, eu sou fraco. Mas que o Teu Espírito me encha e me fortaleça para que eu possa caminhar na Tua presença. Se você se sente fraco, bem-vindo ao clube. Fala, Senhor, eu sou fraco, mas Tu és forte e poderoso. Enche-me do teu poder e da sua capacidade, não para me gloriar, mas para fazer a tua obra. E Deus nos abençoe, em nome de Jesus.